Oi gente, esse é mais um vídeo aqui do meu canal. E agora é uma planilha sobre a construção de diagramas de Fourier. Para quem não sabe, são diagramas de pH contra potencial redox. Vou começar um breve resumo aqui desse vídeo. Vou começar falando uma introdução, né? E depois falar sobre um pouco da construção da planilha, programação em Visual Basic e o uso da planilha, dando um exemplo, né? Então, na verdade, essa introdução, né, de por que eu utilizar planilhas, a ideia basicamente é a questão de você conseguir visualizar melhor, de uma maneira mais dinâmica e criar verdadeiros mapas sobre equilíbrio químico. Então isso tudo está mais explicado no meu outro vídeo dessa série, primeiro vídeo dessa série, né, das curvas de titulação genéricas. Então eu vou deixar aqui o link para esse vídeo. E aí quem não tiver visto, eu recomendo que veja para ter acesso a essa introdução, que agora eu não vou entrar em detalhes. Então, para a construção dessa planilha em si, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, no caso, esse tipo de gráfico, vai estar tratando de dois tipos de equilíbrio: equilíbrio de oxirredução e equilíbrio ácido-base. Então, primeiro a gente precisa escrever as equações do nosso sistema para esses dois tipos de equilíbrio. No caso, as equações redox vão ser tratadas depois pela equação de Nernst, e a partir dessas equações a gente define as linhas de transição entre as espécies. E da mesma forma, para as equações químicas, né, ácido-base, a gente vai ter as expressões, as constantes de equilíbrio e também vai poder definir linhas de transição, né? Só que essas linhas vão ser diferentes das equações redox, como a gente vai ver no gráfico depois. Então, além dessas linhas, nós temos também equações mistas que vão envolver a química ácido-base e de oxirredução. Também vão precisar ser tratados pela equação de Nernst e novamente levar as linhas de transição entre as espécies para a gente poder definir finalmente as regiões de predominância de cada espécie. E depois disso tudo tem a parte de programação para fazer que o gráfico fique dinâmico. Então, como exemplo, que na verdade é o próprio exemplo da planilha que eu vou estar disponibilizando para vocês, eu vou falar aqui do diagrama do ferro no aquoso. Então, as equações de oxirredução desse sistema seriam basicamente essas duas, né, de ferro 3 para ferro 2 e ferro 2 para ferro 0. E as equações ácido-base seriam as reações de precipitação do ferro 2 e do ferro 3. Então, nós temos aqui as equações mistas, né? Vão ser várias, eu vou colocar uma só como exemplo, né, que seria a equação do hidróxido de ferro 3, sendo ao mesmo tempo reduzido para ferro 2 e solubilizado. Então, vocês notam aqui que envolve a adição de um elétron quanto de H+, né? Então, por isso vai ter uma variação de pH e de potencial ao mesmo tempo. E claro que vai ter muitas outras, né? A gente pode imaginar todas essas combinações possíveis entre essas espécies que eu coloquei aí. Então, para ficar mais claro agora, eu vou mostrar já num exemplo gráfico, que é basicamente o que está na planilha. Então, primeiro nós temos aqui o eixo no X, o pH, e no Y, o potencial. E aí, se a gente pensar em primeiro lugar nas espécies em termos de potencial redox, nós vamos ordená-las, né, na vertical. E aí, se a gente pensar agora na transferência de elétrons, nós vamos ter essas duas transições, né, que vão depender da posição ali no eixo potencial do potencial padrão de cada uma dessas espécies e das concentrações, né, de acordo com a equação de Nernst. Então, além disso, temos também os hidróxidos de ferro, que vão ocorrer em valores de pH mais altos. E aqui no caso, o que vai estar formando eles é a transferência de hidroxila. Então, nós podemos pensar primeiramente de uma forma mais primitiva, né, como essa única reta aí fazendo essa transição, mas é claro que, na verdade, né, os KPS dessas espécies são diferentes, então as transições ocorrem em pH diferentes. E aí a gente precisa agora levar em conta onde, de fato, essas transições fazem sentido. Então, por exemplo, aquela reta que está separando ferro 2 aquoso de ferro 3 aquoso,
ela não pode existir onde é hidróxido de ferro. Então, a gente tem que imaginar agora que vão existir outras linhas, né? Por exemplo, na transição de ferro 2 aquoso para o hidróxido de ferro 3, do hidróxido de ferro 2 para o hidróxido de ferro 3, e do ferro 0, né, o ferro metálico, para o hidróxido de ferro 2. Então, imaginando aí, colocando essas equações, né, que seriam aquelas equações mistas, nós vamos ver que surgem essas outras retas agora com uma inclinação que não é ou não são mais paralelas ao eixo do pH nem ao eixo potencial. Então, agora, apagando a parte que não faz sentido, nós temos já um esboço de um diagrama em uma situação arbitrária. Então, só que agora é importante lembrar também que, por exemplo, o ferro 2 aquoso, na verdade, pode ter uma distribuição de várias espécies, né, complexos de hidroxila ou outros ligantes. E a mesma coisa com o ferro 3 aquoso. Então, isso, quando a gente leva em consideração os equilíbrios, vai causar uma nova dependência de pH naquelas transições que eu tinha colocado como retas. Então, na verdade, elas vão ter uma certa curvatura. Então, esse é o diagrama mais realista, né? Mas ao mesmo tempo sem mostrar todas as transições entre as espécies de complexos de ferro, que deixariam também o diagrama muito confuso, né? Com uma série de linhas e, em princípio, né, pode pensar num diagrama que só mostra o grau de oxidação do ferro e se ele está em solução ou não, certo? Então, como eu estava falando, né, a ideia dessa planilha vai ser mostrar aquele tipo de diagrama do slide anterior, só que de uma forma dinâmica, em função de variação de concentração do ferro ou de algum ligante. Então, para fazer isso, vou usar novamente aqueles recursos, barra de rolagem e gráficos animados. Então, a parte da programação eu expliquei já num outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, então quem tiver interesse é só seguir lá o link e também pode me mandar um e-mail para pedir a planilha. E agora finalmente vou falar da planilha em si. Então a primeira parte é o gráfico manual, né, com a barra de rolagem, onde a gente vai controlar cada parâmetro do diagrama. Então vamos agora para a planilha. Bom, essa então é a planilha do diagrama de por do ferro. E essa primeira parte aqui é a parte onde a gente tem o controle manual. Como nas outras, eu coloquei aqui as instruções, o e-mail de contato para tirar dúvidas sobre a planilha. Logicamente, quem quiser, eu já falei, eu posso enviar a planilha. E aqui nós temos os dois controles, né, dessa primeira parte. Então, a primeira coisa que a gente pode controlar é a concentração analítica de ferro, ou seja, concentração total. Então, o que a gente observa aqui? Se eu aumentar essa concentração, né, eu vejo que algumas regiões de predominância diminuem e outras aumentam, né? O que acontece, né? Por exemplo, né, se eu pensar aqui no ferro 3, se eu tenho uma concentração mais alta, ele precipita mais rápido, né, num pH mais baixo. Eu desloco o equilíbrio na formação do hidróxido de ferro 3, porque eu tenho agora mais ferro 3 aquoso, né? E da mesma forma com o ferro 2, certo? Então, se a gente aumentar, a gente vê que eu aumento essa região de predominância até um ponto que o ferro 2 nem precipita. E, por outro lado, a variação nessa linha aqui é muito pequena, porque, se a gente pensar na equação de inércia, a gente vai ver que ela independe, nós temos a razão entre a extração de ferro 3 e ferro 2, né, que não vai depender quer dizer, que independente da concentração total, essa razão se mantém. A não ser, é claro, se a gente considerar os complexos. Então é por isso que nós vamos ter essa curvatura aqui que vai variar um pouco. E agora, se eu pensar agora, se eu quiser acrescentar algum ligante, né, além da hidroxila, que já está computado aqui, eu posso pensar, por exemplo, no fluoreto, que forma complexo, mais até com ferro 3 e com ferro 2. Então, se a gente for aumentando, inicialmente não faz muita diferença,
mas à medida que as concentrações ficarem significativas, nós vemos que há uma variação, né? Em especial, o que acontece é um aumento na região de predominância do ferro 3. Por quê? Estou deslocando o equilíbrio para a formação do ferro 3 aquoso, porque agora, quanto mais fluoreto eu tenho, menos ferro livre, ferro 3 livre eu tenho, então menos ferro eu vou ter para formar hidroxilo. Claro, isso é tudo de uma maneira simplificada, né? Uma interpretação disso, mas para a gente computar isso efetivamente é preciso escrever as equações, né, com os valores das constantes, de modo a observar, né, o que fator realmente vai ser o predominante, né, então que vai fazer com que esse efeito, qual efeito seja o resultante, né? Então, caso se eu deixar uma concentração aqui de 1 molar, né, a gente vê que tem um exagero aqui, tem uma predominância enorme aqui de ferro 3, um pH quase alcalino aqui. E é interessante também observar essa inclinação que se mantém estagnada aqui. Por quê? Esse valor aqui é o valor do pKa do ácido fluorídrico. Então o efeito é maior, naturalmente, onde a gente tem fluoreto livre. Onde tem HF, esse efeito ainda existe, mas como aí nós temos o H+ competindo, então o efeito é menor. E agora a segunda parte é o gráfico de animação, onde a gente vai ter a variação automática e a gente observa isso no gráfico. Então vamos lá para a planilha. Então, agora mostrando a parte da animação, né? Notamos aqui que um gráfico é o mesmo. A diferença é que agora nós temos um botão aqui para controlar a velocidade de animação e 2 botões. Temos aqui uma barra de rolagem para controlar a velocidade da animação e 2 botões, um para controlar a concentração de fluoreto e outro para controlar a concentração de ferro. Então, começando controlando a concentração de ferro, nós observamos a mesma coisa no outro gráfico, só que agora de forma animada. E se eu quiser ir mais rápido, é só controlar aqui a velocidade, né? Podemos observar, eu posso parar aqui, variar, deixar numa concentração de ferro e agora variar a concentração de fluoreto, né? Observar de forma dinâmica aqueles efeitos que eu estava discutindo no outro gráfico, certo? Bom, gente, então espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui para a minha página no Facebook, onde eu divulgo esse e outros vídeos. E até a próxima.